Sequetinho, deixa eu te perguntar, meu parceiro, como é que foi seu final de semana? Gente, Sequetinho, desde a faculdade, que a gente se conhece, esse homem é um maluco por esportes de forma geral, não só futebol, né? Você acompanhou o Caldeirano? Acompanhei, cara. Infelizmente aí perdeu de 4-1 na final, não deu pra nós. O chinês era bravo, né? E assim, sempre foi fã de NBA, conseguiu ver alguma coisinha ali mesmo sendo de noite? Pai de família, né? Tem que perguntar. Não, consegui sim, rapaz. New York Knicks diminuiu a diferença para o Indiana Pacers. Agora tá 2-1 na série. Ancelotti fez convocação do Brasilzão, né, cara? O Brasilzão, ele chegou aqui ontem, fez uma convocação, gostou da convocação? Cara, não tenho muitas críticas, mas poderia ser melhor. E assim, eu tô esquecendo de alguma coisa? Espero que não. Nada? 4 horas da tarde, sim, passou, nada assim? Ontem, Domingão. não tô lembrado. Não aconteceu coisa importante? Cara, torcedor é cara de pau demais, né, velho? Misericórdia! Flamengo 2! Palmeiras 0! Vamos começar essa zoeira aqui no Uruporco. Tentou escapar da gente, não conseguiu. Veio de camisa porque ele falou, não vou amarelar, diferente do Piquerez. Então vamos começar a falar... Vamos começar a falar desse Canalha! jogo. Vamos começar a falar desse joguinho aqui, Sequeto. Mas vamos discutir o que é sério de uma vez? Vamos endereçar o elefante, né? Vamos tirar esse elefante da sala, vamos falar de pênalti, porque aqui a gente vai zoar o Sequeto até acabar o jogo, que foi a promessa que eu fiz aqui pra mim mesmo. Mas a gente tem que falar do que aconteceu também, né? Vamos começar do pênalti, por favor. Primeiro pênalti questionável do Palmeiras. Então, por favor, comece sua explanação. Minha opinião, tá? Aquela bola ali foi mão, correto? Ok. O cara pulou, meteu a mão na bola. Cheque. Então, mão ali. Dentro ou fora da área? Eu olhei esse lance diversas vezes desde ontem. Meu sogro estava aqui vendo o jogo comigo ontem. Meu sogro, inclusive, é flamenguista. Grande sogro. E a gente ficou aqui. Fora, dentro, fora. Não chegamos à conclusão. E aí, qual que é a minha visão? Se o VAR tivesse uma imagem clara, fala assim, fora da área, nem chama o árbitro. É fora e era falta. Mas chamou o árbitro para ver, os caras ficaram ali discutindo, não chegaram a conclusão nenhuma. Falou uma frase que eu não entendi até agora. A tendência do braço é estar dentro. Pô, tendência. Não entendi. Então, assim, eu não questiono a marcação, porque eu mesmo não sei se é dentro ou fora. Então, eu manteria a decisão de campo, então eu achei plausível. Mas se marcasse falta, eu também não acharia absurdo. Eu já discordo de você e do seu sogro, mesmo ele sendo flamenguista. Eu acho que quando mostra a imagem do Varela pulando ali, né, no momento que a bola bate, nada tira... Eu já vi imagem de tudo que é ângulo que foi disponibilizado pra gente ver, né? Nem o VAR tinha todas as imagens que precisava, né? Claramente, né? Eu acho que é muito tranquilo de ver que o pé do Varela tá na linha da grande área, você não concorda comigo, fala que não é conclusivo. Pra mim tá atrás da linha. Não é conclusivo, o braço dele tá pra frente, então a bola pega. Então, pra mim, falta, e não era nem muito difícil de marcar, não. Mas, conforme a bela entrevista do Everton no final do jogo, a arbitragem brasileira é ruim e esses lances são exageradamente repetidos. Então, eu acho que era fácil de não dar, mas... Teve imagem, o cara olhou, não conseguiu chegar numa conclusão, foi respeitada a decisão de campo. Aí eu acho que até foi o correto. Pênalti do Arrascaeta, agora, sua opinião primeiro. Pênalti do Arrascaeta. Na hora do jogo, no calor do jogo ali, a gente no grupo ali, se ofendendo, com muita educação, Sim, mas claro. Se ofendendo. Eu achei um absurdo num primeiro momento não dar o pênalti, né? Acho que demorou muito. Inclusive falei assim, o Palmeiras deu continuidade naquele lance. Sim. E o Palmeiras... Eu não sei se o Palmeiras conseguiu concluir, finalizar. Não. Mas a bola sassaricou ali na frente da área. Eu falei, imagina se sai um gol do Palmeiras ali, e aí o árbitro chama, aí anula o gol do Palmeiras e dá um pênalti e fala, misericórdia, o que ia acontecer? Mas você vendo o lance com a adrenalina baixa, com o placar consolidado, não foi pênalti. Aquele braço não derruba uma pessoa. Porém, o Murilo... É um cabaço. Nossa, exatamente. Mas de marca maior, cara. Porque assim, ele foi driblado pro Arrascaeta e o Arrascaeta poderia pegar aquela bola, poderia não pegar. Ela foi em direção à linha de fundo, ela não foi em direção ao gol, né? Então, o Arrascaeta, muito bom, mas a velocidade nunca foi a principal característica dele.
Então, assim, acho que um pênalti mal marcado, mas já vi muito pênalti desse ser dado também. Cara, inclusive teve no primeiro tempo ali do Vitor Roque, né? Que teve aquele que também não... empurrãozinho ali acho que foi do Ortiz, se não me engano. Foi o Alexandre. Foi o Alexandre. Acho que ele chegou, encostou a mão ali, o Vitor Roque já sentiu a mão e desabou. Que eu acho que foi mais ou menos a mesma coisa que o Arrascaeta fez. Ele joga a bola na frente, tava chegando outros dois jogadores do Palmeiras, e aí ele sentiu que o Murilo, né, colocou a mão nele ali e falou, vou me jogar aqui e ver qual é. Quando você olha o lance pelo VAR, e aí tanto do Alexandre lá empurrando o Vitor Roque quanto esse, você fica um pouquinho atrás da orelha. Mas, cara, na câmera lenta, tudo parece pênalti. Tudo parece muito mais forte do que né? É o pênalti de VAR. Então, esse pênalti do Murilo, pra mim, não foi, tá? Mas é aquele pênalti. Quando você vê no VAR, fala, mas encostou, mas agarrou. E aí você começa a procurar já um monte de coisa, quando o pênalti deveria ser uma coisa muito clara. Então, o VAR tem disso agora, né? Os pênaltis têm sido dados. Então, pra mim não foi, mas pênaltis assim são marcados no Brasil. Infelizmente, a arbitragem não tem critério algum. Esse mesmo lance, em algum outro jogo, não será marcado. Então a opinião do Ouro Porco tá aqui. O pênalti os dois pênaltis, né? Sequeto, o pênalti do Palmeiras. Sequeto acha a imagem inconclusiva e não vê problema nenhum ter sido dado o pênalti, mas se fosse falta, tá ok também. E eu discordo plenamente. Acho que aquele pênalti foi errado, acho que era falta, cartão amarelo pro Varela. Pênalti do Flamengo, os dois concordam que não foi pênalti, mas que o Murilo foi bastante inocente ali, né, em dar aquele pênalti. Mas agora, esclarecido a parte do Ouro Porco sobre os pênaltis, bom, agora vamos falar do jogo, porque o Sequeto tem que ficar bastante indignado aqui, porque a postura do Palmeiras não foi da melhor. Antes disso, muito se falou ali da questão do Gustavo Gomes ter merecido a expulsão. Sim. E de fato merecia o lance, né? Ele já tinha um amarelo, ele dá um pisão no Luiz Araújo, era lance claro de amarelo, mas aí você vê uma arbitragem que em vários lances de cartão amarelo não deu, não tem critério, em lance que não é para cartão dá. E aí é foda, nunca dá certo. Mas o certo era ele ter sido expulso, sim. Ele ter sido expulso e também outros cartões, né? O Wallace meteu a mão na cara do Piquerez. Do Piquerez. Meteu a mão na cara do Piquerez ali. O outro menino, o Everton Araújo, matou contra-ataque, não recebeu amarelo. No próprio lance ali da mão do Varela também não teve amarelo. E é triste saber que o Ramon Abate Abel é a elite do árbitro brasileiro, né? Ele que vai... Que fase da arbitragem! Ele que vai representar o Brasil aí no Super Mundial. E muito preocupante, né, essa falta de critério, um jogo grande. Mas vamos falar do jogo, então? Não. Vamos falar desse jogo, por quê? Pênaltis à parte, o Palmeiras, em momento nenhum, talvez, para não ser injusto com o Palmeiras, 10 minutos bons do Palmeiras no que diz respeito a apertar o Flamengo, tentando buscar a frente do placar, até o pênalti. Fala um pouquinho pra gente. Até o pênalti, o Palmeiras realmente buscou o jogo, não tinha nada de brilhantismo, mas estava rondando a área, estava tendo perigo, né? Tanto é que o lance ali do pênalti e tudo mais, quando o palmeirense viu a escalação, que ele viu a dobra de lateral direito, ele já ficou muito preocupado com a postura defensiva do Palmeiras. Eu não me preocupo muito se é o Maicon que vai jogar, ou se poderia ter jogado o Maurício, eu preferi, inclusive, mas eu queria que o Palmeiras tivesse uma postura desses 10 minutos por mais tempo. Eu acho que depois do pênalti o Palmeiras começou a se segurar demais, começou a mostrar uma postura até de medo, né? Então eu acho que muitas vezes o Palmeiras, quando vai enfrentar o Flamengo, até acho que pela questão de muitos jogos sem vitória no Brasileiro, acaba indo com medo de perder. Eu acho muito estranho isso por parte do Palmeiras, porque assim, no campo, cara, não tem tanta diferença de atleta, de jogador. Palmeiras tem um puto elenco, tava jogando em casa. Uma postura muito legal da diretoria, né, Sequeto? Deu uma adequada no preço do ingresso, né? Casa cheia. E mais renda. Quem poderia imaginar, né, que o estádio cheio, uma atmosfera mais forte ali pra cima do Flamengo. Apoiou e tudo. Exatamente. Eu acho que assim, o Palmeiras não pode reclamar de apoio da torcida ontem, né? A torcida fez o que dava pra fazer ali, mas eu senti o Palmeiras, após o pênalti, o Palmeiras sentiu, cara. Sentiu e assim, cara, tinha 10 minutos de jogo, era muito pouco tempo, então assim,
Acho que o Felipe Luiz armou muito bem o Flamengo, ele se preparou para o Palmeiras intenso, porque uma coisa nunca pode se cobrar do Palmeiras, né? O Palmeiras nunca se entrega, Não, né? Por mais que a postura não esteja adequada, você não pode falar que é um time que desiste, até porque eu acho Pelo que contrário. se o time se desistir em campo, vai morrer gente no vestiário lá, né? Não Aqueles dá. portugueses são chatos pra caramba, mas eles sabem cobrar jogador. Então, eu gostei da postura defensiva do Flamengo. A do Palmeiras foi muito boa também. Os dois times defensivamente foram bem. Se não fosse o pênalti do Murilo ali, né, e tudo mais, eu acho que o jogo caminhava para um 0x0 mesmo. Muitos colegas falando que o jogo estava ruim. Eu não achei um jogo ruim. Eu achei um jogo muito tático e um jogo de muito respeito. Você falou da postura de medo do Palmeiras, eu acho que era um respeito que o Flamengo também teve, até porque o Flamengo estava com o meio de campo desfacelado ali, né? O Flamengo jogou, isso tem que ser falado também, né? O Flamengo jogou bem desfalcado contra o Palmeiras dentro do Allianz, e mesmo assim o time, aí talvez a postura do Flamengo de, sim, muito cuidado, mas em momento nenhum sentido o Flamengo com medo. Esse sentimento que você teve, eu não tive com o Flamengo. Eu achei que o Flamengo sim, se armou certinho para esse jogo, né? O Palmeiras tem muita dificuldade na criação e finalização de jogadas. Então o Flamengo se defendeu muito bem, não deu a oportunidade do contra-ataque para o Palmeiras, que é o que o Palmeiras gosta, na velocidade, tentar chegar dentro do gol. E aí se segurou muito bem no primeiro tempo, tirou a velocidade do jogo, né? Não conseguiu atacar também, né? Assim, não. A esquerda do Flamengo ali no ataque, o Cebolinha, péssimo. Talvez o pior em campo, talvez, o Cebola. E em consequência, o Giray, ele marcando ele, brilhou, né? Anulou ele completamente. Talvez o grande destaque palmeirense ali, o jogou Giray. muito mesmo o Giray. Pra mim, assim, o destaque do Palmeiras. Assim, outros jogadores, quase todos foram mal, mas ele foi muito bem. E aí você via que tava aquele jogo assim, no segundo tempo. Aí já achei que o Flamengo começou a arriscar mais a entrada do Michael. Melhorou bem o time ali. Melhorou bem, mas se não é aquele pênalti muda o jogo, eu acho que o jogo tava com carinha de 0x0. Eu apostei, você apostou num 3x1, né? Eu fui num 2x2, porque eu sempre acho que o Palmeiras e o Flamengo no Allianz tem muito cara de empate. E muitas vezes é mesmo. E esse excesso de respeito, né? Eu queria chamar uma atenção aqui para um duelo muito particular. Eu comentei em alguns grupos que eu falo assim, sempre elogiei muito como que o Alexandro tem um nível de laterância maior que a maioria dos laterais que a gente tem aqui no Brasil. E ficou incumbido de marcar só o Estevão, né? O menino com metade da idade dele, novo, com confiança. O Estevão não se escondeu do jogo em momento nenhum, cara. Mas, ó, o Alexandre pegou ele aqui, ó, colocou assim, ó, ficou aqui, ficou assim, ó, no bolsinho do Alexandre. Cara, ele não se desenvolveu. O técnico do Palmeiras lá, que eu não esqueci o nome, João Martins, teve uma hora, acho que se não me engano, no segundo tempo, inverteu o Estevão para ver se ele saía do pé do Alexandre ali. Então, eu acho que o Estevão ele teve uma dosezinha ali, homeopática do que ele vai encarar na Europa. Zagas daquele formato, laterais de muito nível, e assim, isso vai ajudar muito o Estevão a crescer, né, como atleta. Mas ontem não deu pra ele, não. Ontem também eu creio assim, que ninguém jogou bem, né? Então quando você não tem a interlocução, né, não tem uma pessoa para fazer uma tabela, para receber na frente, fica mais difícil para ele também. O Flamengo, sabendo que ele é o jogador mais criativo do Palmeiras, tinha sempre dois, tinha sempre dobra em cima dele. Então ele não conseguiu jogar mesmo. E o que é estranho, né? Porque pela escalação era pro Mike cair mais ali pelo lado do Alexandre e o Estevão cair mais pelo meio para explorar o Everton Araújo, que é um menino. E o Varela. Só que não aconteceu. O Estevão acabou caindo mais ali pela direita e ficou no bolso do Alexandre mesmo, que jogou muita bola. É um lateral mais defensivo, né? E engraçado, eu critiquei aqui a dobra de lateral, né? Depois me entra o Everton. O Everton não, gente, o Ayrton Lucas. Faz a dobra de lateral esquerdo e faz o gol. Cara, e assim, quando saiu aquele... Quando o Palmeiras toma o gol, né? O Palmeiras começa a fazer as suas substituições. Ali aí entra Maurício, entra o seu queridíssimo Flaco Lopes, nunca cornetado por você aqui perdeu o gol, nesse canal. E assim, o Palmeiras até tentou, porque assim, perder de 1, perder de 2, cara, vamos tentar empatar o jogo. Então o Palmeiras foi pra cima. Mas aí eu tenho críticas.
Diga aí. Eu tenho críticas, porque assim, não pode um treinador socar atacante e tirar zagueiro. Isso não existe, isso é várzea. Isso é várzea. Mas é um clássico da casa do Brasil aqui, né? Tipo assim, apesar deles serem portugueses, é muito difícil você ver. O Felipe Luiz, inclusive, no final da Copa do Brasil, na semifinal da Copa do Brasil ano passado contra o Corinthians, ele foi elogiado exatamente por não fazer isso. Não tem que fazer, não. Ele teve o jogador expulso, ele recompôs o time fazendo o que não era óbvio. Ou seja, mostrando que ele estuda o que está acontecendo ali. Mas o Palmeiras, enfim, de verdade. Jogou atacante e tentou fazer o abafa, né? E o Palmeiras, até aquela jogadinha clássica. Bola nas laterais, bola na área. Até isso teve pouco ontem, Teve pouco, não conseguiu fazer. Você vê que ofensivamente o time produziu pouquíssimo. E isso tem sido complicado, Kleber. Em 3 jogos no Allianz Parque, nenhum gol marcado. E, inclusive, as 3 derrotas do ano do Palmeiras, ou são 4 derrotas, se eu não me engano, são no Allianz Parque. Bahia, Flamengo, Corinthians e teve mais uma, que eu não lembro quem foi. Tô tentando lembrar. Não, acho que foi uma. Eu não lembro também. Não lembro. Foi no Paulista. Foi no Paulista. Mas perdemos Bahia, perdemos pro Flamengo, então assim... Jogos complicados de perder. O Allianz Parque era um fator, já tem gente preferindo jogar na Lua do que jogar no Allianz Parque. Cara, você vê o palmeirense, ele é tão supersticioso que eu tô aqui, eu fiquei confiante, veio a parmeirada, né? Impressionante. É impressionante. Por isso que eu falei, o palmeirense não pode ficar confiante. Não pode. Recado pra mim mesmo. Valorize a turma do amendoim. Recado pra mim mesmo. Mas já tem palmeirense assim, caramba, nós vamos decidir todos os jogos da Libertadores em casa. Ou seja, o que era para ser a melhor campanha, delícia, virou preocupação. Virou preocupação. Cara, eu não tinha pensado nisso, hein? Cara. Que bom, tomara que vocês saiam na oitavas. Então... Canalha! Então, assim, o Flamengo conseguiu anular bem o Palmeiras. Eu acho que o Estevão se apresentou pro jogo, mas conforme você falou, os parceiros não renderam. E talvez o ataque do Palmeiras, talvez a grande crítica ali, né, cara? Um ataque caro, não dá pra falar que é um ataque barato, né? O Palmeiras gastou uma baba nesse ataque. Entrou o Paulinho, mas assim, não vou nem criticar o Paulinho ontem não, porque não jogou tanto tempo, voltando de lesão. Diferente do Pedro, assim, o Paulinho parece bem sem ritmo de jogo totalmente, ainda. Muito sem ritmo. Não sei se era o ideal colocar ele no fogo, assim, pra jogar. Entrou o Luigi também. Entrou. Fez um salseiro ali na esquerda, mas também não conseguiu comprovar. E Vitor Roque, né, cara? O Tigrinho não apareceu, não soltou a boa ontem. Então, foi sumido no jogo, né? Sumido no jogo. Apareceu naquele lance do pênalti, roubou algumas bolas ali no meio de campo, tentando mostrar a aplicação tática, mas não rendeu. O Palmeiras mal no ataque ontem. O Rossi fez 3 defesas no jogo, sendo que 2, né? Foi no lance do pênalti e uma no final do jogo com o Flávio Lopes. Flávio Lopes, né? Mas acho que aquele lance também nem seria contabilizado se fosse gol, porque provavelmente na origem do jogo, o Rafael Veiga, na entrada da área, meteu a mão na bola. Aí é foda. Mas já que você até falou da questão das 2 defesas nos pênaltis, né, cara? Cara, não pode um time profissional bater 8 pênaltis no campeonato e perder 4. Cara, a estatística é péssima, né? É absurdo, cara. A estatística é péssima. Aí me lembrou, sabe o que, Clebinho? Quando eu treinava num clube aqui em Juiz de Fora, chamado River Plate de Teixeiras. Olha aí, eu tinha 11 anos de idade e o nosso treinador, o Totinho, todo final de treino, mandava a gente bater pênalti nos 2 goleiros que a gente tinha. Então você tinha que bater 2 pênaltis e cada pênalti que você perder, você dava uma volta no campo. Se o Abel Ferreira fizer isso no treino, meu irmão... Rapaz... Ou o Palmeiras vira uma equipe de atletismo, ou vai ser o melhor preparo físico do Brasil. Brincadeira, esses caras não treinam, não é possível que não treina pênalti, cara. Cara, e assim, na hora que acabou, o jogo foi acabando ali, aí aquele gol do Ayrton Lucas, eu falei, cara, eu não acredito. E eu falo pra vocês com muita sinceridade, tipo assim, até 2019, o Kleber torcedor, ele era sempre muito ativo no jogo, assim, né? Ele viu o jogo nervoso, ele viu o jogo torcendo muito mesmo, assim, porque era aquela escassez de título grandão, né? Eu vi títulos, mas vi títulos picados e com intervalo de tempo muito grande, né? Depois de 2019, aí foi 2 títulos grandes, aí depois ganhou mais um brasileiro, aí ganhou outra Libertadores, as Copas do Brasil, a gente fica de barriga cheia. Sim. E ficar de barriga cheia é bom porque você não sofre tanto, mas é ruim porque faz parte do torcer sentir esse monte de emoção. Mas se tem um jogo que até hoje, independente do tipo de torneio que está sendo disputado, que eu falo, é o Palmeiras. E eu falo, eu perdi o único rival, por exemplo, que eu ainda tenho
sentimento é jogo contra o Vasco. Pode ser o Vasco na pior fase, já tem bastante tempo, tá na má fase, né? Tá na hora, Mas eu sempre fico nervoso vendo o jogo contra o Vasco, eu não quero perder, e o Palmeiras conseguiu chegar nesse mesmo patamar, assim, cara, eu não quero perder pro Palmeiras, independente do Uruporco, aqui a gente a gente já conversa há muito tempo, a gente já se provoca há muito tempo aqui, então ganhar do Palmeiras é uma parada que eu fico muito feliz, e eu fico mais feliz ainda quando eu vejo os áudios e o texto do Sequeto puto no grupo reclamando que perdeu e vai ter que me aguentar. Cara, você tá muito feliz hoje, você tá muito errado, cara. Mas assim, só um recadinho final ali. Vi muito palmeirense falando que o Palmeiras perdeu porque a arbitragem foi isso. Não, gente, o Palmeiras perdeu porque não fez o gol de pênalti. E o Flamengo fez o gol de pênalti. Por isso que o Flamengo ganhou e o Palmeiras perdeu. Cara, e assim, vamos torcer aqui, vamos manter pra isso acontecer mais vezes, sabe? Eu acho o Palmeiras perder não. Vamos torcer, eu acho que o palmeirense tá muito confortável ali. Você pensar, o Palmeiras aconteceu isso tudo, vocês são líder do campeonato ainda. Exatamente, não é terra arrasada. Porque o torcedor do Palmeiras é alarmista, né? É demais! Vocês, nesse sentido, vocês são os botafoguenses de São Paulo, porque o bicho supersticioso e o bicho apocalíptico, né? Tipo assim, perder um jogo vai acabar o mundo. Vai acabar o mundo e ganhou é o melhor time do mundo. Exatamente. Isso aí eu não posso criticar não, porque a gente é assim também. Então, assim, vamos fechar o vídeo de hoje, Sequeto? Vamos fechar o vídeo Mas de hoje. Zoeira, né? Já foi o suficiente, não, né? Não acho não. Não acho que você deveria sofrer mais. Porém, senão o vídeo vai ficar muito grandão também e a gente já tem aqui outros compromissos. Faz parte da vida aqui do trabalhador brasileiro. Então, pessoal, vamos dar uma notícia boa pra eles aqui? Bora! Batemos 500 inscritos no nosso canal. Palmas para o Uruporco. Muito obrigado para vocês que chegaram até aqui com a gente. É a primeira metinha do YouTube, ainda tem a meta lá das muitas horas de exibição que a gente precisa. Então, deixa esse vídeo rolando, 20 minutos de vídeo já aqui para vocês. Deixa rolando aí. E eu quero, nesse vídeo, pessoal, é um pedido muito encarecido. Eu zoo o Sequeto no comentário. Na moral, não me deixa sozinho nessa não, me provoca, ele deixa, com muito respeito, porque aqui é um grupo, é um canal de família. Sem xingamento. Sem xingamento, deixa lá no comentário uma zoeira boa com o Sequeto, porque ele vai ler e ele vai ter que mastigar isso até o próximo jogo, que é da Libertadores, que vocês vão jogar com o Sub-15. Aí pode ser tranquilo, né? Vamos. Aí é só cumprir tabela. Então se inscreva nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, X, estamos disponíveis. Sempre vai ter vídeo curto. Muito obrigado mais uma vez e valeu!